Boa noite, queridos. Paz do Senhor Jesus. A partir de agora estamos ao vivo. E eu sei que Deus tem uma palavra para você que está neste lugar, para você que está nos assistindo agora. Que a graça de Deus, a bondade de Deus, a unção do Senhor toque a sua vida de uma forma sobrenatural, aonde quer que você esteja. Estamos na segunda reunião sobre o ensino, acerca de tratarmos das ofensas, das mágoas, dos ressentimentos. E nós começamos a semana passada em Lucas capítulo 17, uma pequena revisão, onde os discípulos pediram para Jesus que aumentasse a fé deles, que desse mais fé a eles. E nós vimos então que os discípulos não pediram para Jesus aumentar a fé deles, por causa dos milagres, por causa dos mortos que ressuscitaram, por causa da multiplicação dos pães, por causa do tempo que o Senhor deu uma ordem e acalmou. Mas nós vimos que os discípulos pediram isso para Jesus, por causa dos versículos anteriores, versículo 3 e 4, onde o Senhor fala que se 7 vezes ao dia for necessário, 7 vezes ao dia deveríamos perdoar o nosso irmão. E quando Jesus fala isso, então os discípulos falam: Senhor, aumenta a nossa fé. Eu tenho que perdoar os palmeirenses, aumenta a nossa fé. É brincadeirinha. Então nós vimos que a ofensa é a isca do diabo para prender os cristãos, para destruir os cristãos. E nós vimos então que existe uma progressão, que a ofensa leva à traição e a traição leva ao ódio. E tudo isso nós explicamos a semana passada. Repita comigo: uma progressão. Fala como uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma progressão. Traição. Depois da ofensa. E a consequência disso é o ódio. Então nós vimos que o irmão ofendido, ele é um sério candidato, ele é um candidato em potencial para ser um traidor e para no futuro andar em ódio. E vimos que a traição não é só aquele ato como de Judas. Pessoas nos abandonam, pessoas abandonam o seu chamado. Então nós vimos que existem vários níveis de traição. E isto nós explicamos e vimos como que isso se aplica em nossas vidas. Vimos também que nós construímos muros e fortalezas e padrões de pensamentos baseados na ofensa, na mágoa e no ressentimento. E vimos também que existem níveis de expectativas com pessoas. E para cada tipo de pessoa, o nível de expectativa é maior. O nível de expectativa para o irmão é um, o nível de expectativa para o cônjuge é outro, o nível de expectativa para o pastor, então nem se fala. E quando esses níveis de expectativa não são atendidos, no nível que a pessoa espera, então ela se ofende, se magoa e entra no lugar de ressentimento. E nós explicamos tudo isso a semana passada e como ficar livre disso. E falamos também a diferença que existe no Mar da Galileia e o Mar Morto. E como é que isso se aplica à nossa vida nos dias de hoje. E vimos que Jesus então chamou muitos de falsos profetas, e vimos o que foi que Jesus chamou de falsos profetas. Então Jesus disse que muitas ovelhas estão vestidas, que muitos lobos estão vestidos de ovelhas. Jesus não falou pastores vestidos de ovelhas, ainda que existe. Mas Jesus falou de ovelhas, ou lobos vestidos de ovelhas. E não de lobos vestidos de pastores, ainda que existe. Então nós explicamos tudo isso e mostramos tudo isso aqui na semana passada. E vimos como ovelhas machucadas, ovelhas ofendidas, se tornam pessoas a serviço do cão para tirar outras ovelhas do rebanho. E a segurança das ovelhas é estar no meio do rebanho. E falamos também do aumento da iniquidade, esfriando o amor. E isso tem acontecido sem que se perceba. E hoje então a segunda reunião, e eu quero repetir um versículo que eu citei no meio da semana passada. Mateus 24:10. Abra comigo, acompanhe comigo. Mateus 24:10. Está lá no telão, não precisa nem abrir a Bíblia. Diz assim: e muitos ficarão ofendidos, trairão um ao outro e odiarão um ao outro. E muitos ficarão
escandalizados, trairão uns aos outros e odiarão mutuamente. E muitos ficarão ofendidos. Então entrará a traição. E a consequência é chegar no ódio. Senhor, em nome de Jesus, uma vez mais oramos, clamando a Ti pela sabedoria do alto, glorificando o Teu nome, pela Tua graça, bondade e misericórdia, e clamando a Ti, Espírito Santo, uma vez mais, a sabedoria do alto, para mim poder ministrar essa mensagem, para nós podermos entender essa mensagem, como igreja, podermos viver à altura dos Seus princípios. Por favor, eu quero me despir de toda a sabedoria humana, e quero clamar a Ti, ajude-me, ajuda-nos, e transforma-nos. Ajuda-nos a viver princípios do reino que a igreja tem esquecido. Senhor, domingo nós tivemos aqui um mover sobrenatural de Deus. Uma unção sobrenatural de Deus. E isto é bom. Mas, Senhor, hoje não é diferente. Porque a sua unção sobrenatural virá através do ensino. E nós precisamos, Senhor, deste alimento. E queremos não uma papinha, não um leitinho. Nós queremos um alimento sólido que venha impactar as nossas vidas. Por isso, Senhor, nós temos fome. Por isso, Senhor, nós temos sede. Ajuda-nos, capacita-nos. E, acima de tudo, ensina-nos e sacia-nos. E nós teremos o cuidado de dar a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Queridos, uma progressão. Ofensa, traição e ódio. Falamos muito sobre isso semana passada. Tudo inicia-se com a ofensa. E das pessoas ofendidas que encontramos na igreja, das pessoas magoadas, com ressentimentos que encontramos na igreja, nós podemos dividir em duas categorias. Primeira categoria são aqueles que realmente foram maltratados. Segunda categoria são aqueles que pensam que foram maltratados, mas na verdade não foram. Essa segunda categoria de pessoas, elas têm informações erradas, informações imprecisas, informações deturpadas. Entenderam tudo errado. Por isso se ofenderam. Elas pensam que foram maltratadas, mas não foram. Na grande maioria das vezes, por favor, olhem para mim. Na grande maioria das vezes, isso acontece por causa de fofocas. É lógico que aqui não tem ninguém assim, né? Glória a Deus, não tem ninguém assim. Mas precisa saber, vai que entra um fofoqueiro aqui, né? A maioria das vezes, isso acontece por causa de fofocas. Provérbios 6, 16 a 19, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a 7ª, aquela que Deus abomina, o que semeia contenda entre irmãos. Outra tradução fala que 6 coisas Deus odeia, e a 7ª ele abomina, o que semeia contenda entre irmãos. O que é que Deus abomina? O homicídio? O homossexualismo? O furto? O que é que Deus abomina? O adultério? O roubo? Tudo isso é pecado. Mas Deus está falando, eu me abomino daquele que gera contenda entre irmãos. Deus abomina aquele que semeia discórdia entre irmãos. A fofoca é uma abominação perante o Senhor, aos olhos do Senhor. Fofoca é veneno, e veneno mata. O fofoqueiro é um traidor. O fofoqueiro é aquele que está a serviço do reino das trevas. Um lobo vestido de ovelha, para tirar outra ovelha do meio do rebanho. E por que ele é um traidor? Porque ele se ofendeu, porque ele se machucou, porque ele se ressentiu. Então, por causa disso, então agora ele está levando essa ofensa ao coração de outros, para tirá-los do meio do rebanho. Então ele é um lobo, vestido de ovelha, para tirar ovelhas do rebanho. Fala para o seu amigo assim: seus ouvidos não são latas de lixo. Fala para o outro amigo assim: seu coração não é aterro sanitário. Guarde o seu coração. Querido, não dê ouvido à fofoca. Querido, não dê ouvido. Não põe o seu coração a essas coisas. Não dê ouvido, e vou além. Nem se relacione com pessoas que vivem falando mal dos outros. Nem se relacione com pessoas fofoqueiras que falam mal dos outros.
Cuide do que você está ouvindo. Corte a conversa se for necessário. Se estão falando do seu pastor, do seu líder, se estão falando do seu pai, da sua mãe, se estão falando do seu irmão, se estão falando da sogra deles ou da sua, corta isso, não ouça. O fofoqueiro começa falando dessas pessoas. Corta, não ouve, porque isso é abominação perante o Senhor. Tem gente que só fala mal, querido. Fala mal do filho, do pai, do patrão, do empregado, do pastor, do líder. Pessoas que só falam mal. Da sogra, do sogro, do cunhado. É absurdo como tem pessoas que falam mal. E isso é abominação perante o Senhor. E fala mal por quê? Porque é uma traição. E por que tem essa traição? Por causa de uma ofensa recebida no coração. Tem gente que só sabe criticar defeitos e apontar defeitos. E nós precisamos ficar livres disso, porque é abominação perante o Senhor. Tem gente que fala mal da própria família. Família que deveria proteger. Não dê ouvidos a isso. Corte. Seu coração não é aterro sanitário para colocar essas porcarias. Se der ouvido a isso e não cortar a conversa, irmão, isso pode te contaminar como um vírus. Pastor, mas estão falando algo muito sério de um líder. Então siga o princípio bíblico. Só aceite a acusação se você estiver no lugar levantado por Deus para aceitar a acusação e diante de duas testemunhas presenciais. E não duas fofoqueiras ausentes. Ou dois fofoqueiros ausentes. Diante de testemunhas presenciais. Isso gera ofensa. A segunda categoria de pessoas, querido, falam de pessoas que acham que foram maltratadas. Normalmente elas ou têm informações erradas, equivocadas, infundadas, ou têm informações precisas, verdadeiras, corretas, mas não as discerniram corretamente. Repita comigo, discernimento. Nós estávamos com um grupo orando no monte por um período, e de repente o Senhor parou tudo e falou: estou trazendo uma unção de discernimento espiritual. E quem está conosco, estava nesse grupo conosco no monte orando, sabe o que tem acontecido aqui, com relação a discernimento espiritual. Repita comigo de novo, discernimento. Repita comigo assim, precisamos aprender a discernir. E como é esse discernimento? Toda vez que eu vou discernir algo acerca de alguém, eu preciso ter critério. E qual é o critério? O amor de Deus precisa ser entronizado. O amor de Deus precisa ser enraizado. Então toda vez que eu vou ter um discernimento sobre alguém, eu tenho que ter esse discernimento baseado no amor de Deus. Existe um engano no discernimento. O engano é a ofensa, a murmuração e a crítica. E como que eu faço para não cair nesse engano? Simples. Se o verdadeiro discernimento está enraizado no amor de Deus, então eu preciso aprender a aplicar este amor de Deus em minha vida. Toda vez que eu vou discernir algo acerca de alguém, eu tenho que colocar sobre a minha vida esse critério, o amor de Deus. Então, se eu vou discernir algo sobre o pastor Hamilton, eu preciso primeiro falar comigo mesmo o que eu estou discernindo sobre o Hamilton. A pessoa Hamilton, ou o pastor Hamilton, eu estou discernindo baseado expressamente no amor de Deus por essa pessoa? Eu estou expressando o amor de Deus por essa pessoa? Esse discernimento, eu estou tratando essa pessoa com honra? Nesse discernimento, eu estou fazendo como diz a palavra, estou vendo o pastor Hamilton como superior a mim mesmo. Cada um veja o seu irmão, ou reconheça o seu irmão superior como a si mesmo. Então, nesse discernimento que eu estou tendo do pastor Hamilton, eu estou reconhecendo ele como superior a mim mesmo. O reconhecimento que eu estou fazendo, o discernimento sobre a minha sogra, o meu pai, o meu irmão, o meu cunhado, é com base no amor de Deus e reconhecendo ele como superior a mim mesmo. Se não, é com base na abominação. São critérios e valores que a igreja está se perdendo, querido. Eu daria a minha vida para servir essa pessoa que eu estou discernindo. Eu usaria todas as minhas forças, toda a minha capacidade, todo o meu entendimento para servir essa pessoa que eu estou discernindo. Eu estou tratando essa pessoa como Jesus me trata.
Eu estou tratando essa pessoa dentro dos princípios que Jesus ensinou. Se tivermos isso como padrão de comportamento, ficaremos longe da fofoca, da crítica, da ofensa e do engano. Jesus olha para os fariseus e ele confronta severamente os fariseus. Mas o próprio Jesus morreu, inclusive, pelos fariseus. O que é errado podemos confrontar e não fofocar. Mas com base na palavra, com amor, com perdão e com reconhecimentos. Então essa segunda categoria são aqueles que têm informações erradas, ou têm informações certas, mas não discernem de forma corretamente. Mas hoje eu não quero falar da segunda categoria. Encerrada essa pequena introdução, eu quero falar da primeira categoria. Vamos trabalhar com a hipótese de que você foi muito maltratado. Vamos trabalhar com a hipótese que você foi muito, e mais 10 vezes muito maltratado. Isto te dá o direito de ficar ofendido. Isto te dá o direito de ficar magoado. Isso te dá o direito de ficar rancoroso. É certo que você pode fazer o que você quiser, Deus não vai violar o seu desejo. Deuteronômio 30:19 diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência. Se nós não escolhermos a vida, nós já estamos na morte. Se nós não escolhermos a bênção, nós ficaremos debaixo da maldição. Esta é a verdade. Então nós precisamos ter uma escolha da vida ativa, com ações, com resposta à palavra de Deus. Deus não vai Deus não vai violar a escolha de ninguém. Se alguém conscientemente desejar para ir para o inferno, Deus vai permitir. Eu sei que isso é duro, mas eu repito: se você foi muito e 1000 vezes muito maltratado, isto te dá o direito de ficar ofendido? Para responder isso, eu quero me socorrer à vida de José. José era filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. José, ele era o filho número 11. Jacó teve 12 filhos, depois de José veio mais um. E os irmãos de José não gostavam muito de José, porque Jacó preferia José e deu uma túnica muito bonita, preta e branca, com símbolo do Corinthians. Eu retiro isso, dá para cortar, dá para editar isso. Deu uma túnica colorida, muito bonita. E então, os irmãos não gostavam muito dele. Deus dá um sonho, que os feixes se dobram diante dele. Isso representava os irmãos, e isso significava que os irmãos iriam ser liderados por José. Os irmãos iriam servir José. José seria líder desses irmãos. Então, depois José tem outro sonho. Então agora sol, a lua, as estrelas se curvam diante de José, e isso significa que não só os irmãos, mas também papai e mamãe iriam depender de José. E iam se curvar diante de José. Então agora os irmãos não estavam só não gostando dele, agora os irmãos estavam virados com ele. Agora os irmãos estavam endemoniados com ele. Então os 10 irmãos saem para o campo e Jacó fala para José assim: leva mantimento para os seus irmãos. E quando José está chegando, os irmãos olham e falam: olha lá o sonhador, olha lá o governador, olha lá o bonitão que vai governar sobre nós. Lá vem o sonhador. Mais ou menos assim. Então eles pegam José, rasgam sua túnica, jogam José numa vala para que ele morresse lá, e se alegram. É como se eles falassem assim: eu quero ver ele governar sobre nós agora. Depois de um tempo, algumas horas talvez, passa uma caravana que estava indo para o Egito vender escravo. Então o quarto irmão, Judá, ele tem uma ideia. E ele fala assim: para que nós vamos deixar José apodrecer lá, se nós podemos fazer um dinheirinho? Se ele morrer lá, nós não vamos ter nada. Agora, se a gente vender ele como escravo,
Nós vamos ganhar um dinheiro e ele vai ser como morto, nós nunca mais vamos ver esse camarada. Então venderam José como escravo. E ele foi parar no Egito, como escravo. Ouçam, os irmãos estavam ofendidos com José, por isso o traíram. Eles já estavam no nível do ódio, mas apareceu uma oportunidade de traição, então traíram ele. José é levado como escravo no Egito e é vendido para Potifar, um dos oficiais de Faraó. E agora, pelos próximos 10 anos, repita comigo, 10 anos, ele é escravo na casa de Potifar. Deixa eu chamar a atenção para algo. Naquela cultura do Oriente Médio, a coisa mais importante para um homem era ter um filho. Quando nascia primeiro uma filha, ele não ficava muito feliz. Porque é o filho que levava o seu nome, levava a sua herança, enfim. E uma coisa é uma pessoa nascer como escravo, e viver como escravo, e morrer como escravo. Outra coisa é um homem herdeiro de um pai riquíssimo. Um pai poderoso, que tinha aliança com o Deus Todo-Poderoso, que conheceu o que era riqueza, que conheceu o que era coisas boas na vida, e agora ser vendido pelos próprios irmãos como escravo. O que aconteceria com José se ele casasse? A sua esposa seria escrava. Se ele tivesse filhos, os seus filhos seriam escravos. Ou seja, ele perdeu o seu nome e sua herança para todo sempre. Ele perderia o seu nome e a sua herança para todo sempre. Então passa o tempo, ele já está há 10 anos na casa de Potifar. E sem qualquer possibilidade de seu pai Jacó resgatá-lo. Por quê? Porque Jacó pensava que ele estava morto. Não havia qualquer possibilidade humana. Jacó pensava que ele estava morto. A única coisa que José tinha era a esperança de um sonho que Deus havia dado a ele 10 anos antes. Ei, sua promessa está demorada? Te abateu por causa da demora na promessa? Ficou tristinho, ofendidinho por causa da demora na promessa? José estava sendo escravo há 10 anos. E tudo que ele tinha é a esperança de se cumprir uma promessa que foi dada 10 anos antes. E você sabe o que me chama a atenção, pastor Valério? Não havia uma Bíblia para ele ler. Não havia uma célula para ele ir, não havia um culto para ele frequentar, não havia um pastor para ele se aconselhar, e nem havia o Espírito Santo morando dele sem medida, porque ele não era nascido de novo. E mesmo assim, ele não se ofendeu e nem murmurou. Então, por causa da obediência de José, mesmo escravo, ele começou a ser bem sucedido em tudo que ele fazia na casa de Potifar. Então Potifar faz o quê? Começa a promover José. E põe ele para governar a sua própria casa. Mas algo maligno acontece. A esposa de Potifar agora quer cometer adultério com ele. E a Bíblia diz que não foi uma vez. A Bíblia fala que diariamente. Repita comigo, diariamente. Isso significa todos os dias essa mulher vinha até José. Dia após dia, essa mulher vinha até José. Todos os dias, ela se aproximava de José. Não foi uma vez. Todos os dias. Então ela se veste com a melhor roupa sensual, passa o melhor perfume. E creio eu que ela era muito bonita. Ela era mulher de um homem poderoso. Com certeza ela era muito bonita. E pior ainda, sobre ela, Maria, vê se você já viu isso acontecer. Havia um espírito maligno de sensualidade, sedutor e de lascívia. Quem trabalha com libertação sabe o que eu estou falando. E no dia seguinte ela vem a José e José fala não. E no dia seguinte ela vem a José e José fala não. E vem de novo e José não, e não, e não. Em outras palavras, José diz, eu não vou pecar contra o meu Deus. Veja, 10 anos se passaram. E Deus não falou mais nada com José. E a Bíblia não fala que Deus trouxe uma expectativa para José.
E a Bíblia não fala que Deus trouxe outro sonho para José. Tudo que ele tinha era a esperança do cumprimento de promessa de 10 anos antes. E mesmo assim ele continua obedecendo a Deus. E mesmo assim ele continua temente a Deus. Cara, isso é impressionante. Isso é impressionante, Maria. 10 anos se passaram. E todos os dias José dizendo para ela: não, não, não. Um dia eles estavam sozinhos na casa e ela vem e agarra-o pela túnica. Deite-se comigo. E José então diz que o Senhor me livra de pecar contra o meu Deus e contra o seu marido. E ele então foge, ela agarra a túnica e ele acaba fugindo nu. E aquela mulher maligna então fica muito irada e o acusa de tentar estuprá-la. O seu marido chega, escuta a versão dela, pega José e coloca ele na prisão de Faraó. Deixa eu falar um pouco sobre prisão de Faraó. Alguns de vocês aqui já entrou em presídio, eu já fui pregar em presídio. Os presídios que nós conhecemos aqui são uns hotéis assim, 4, 5 estrelas, perto do hotel, perto da prisão de Faraó. São hotéis de descanso, perto das prisões de Faraó. Eu vi o pastor John Bevere ministrar sobre isso. E ele disse que visitou uma dessas prisões antigas no Oriente Médio. E ele falou que normalmente são cisternas vazias debaixo da terra, com altura de no máximo 1,5 metro, quando chega a 1,5 metro. E ele entrou em algumas dessas. E lá dentro é muito escuro e muito úmido. E sabe o que a Bíblia diz que costumavam fazer com presidiários? Salmo 105, 18. Prenderam-lhe os pés com grilhões e o seu pescoço rendeu seus ferros. Pés e pescoços amarrados. A comida e a bebida eu não preciso falar que era precária. E a palavra de Deus diz que José ficou 2 anos lá. Pense nisso. José chegou ao ponto mais baixo que um homem podia estar. 12 anos atrás ele teve um sonho. Que seria governador, que lideraria sua família, que todos se curvariam diante dele. Então seus irmãos agiram com maldade e o vendeu como escravo. E esses mesmos irmãos, agora, José está preso num lugar terrível desse. E os seus irmãos desfrutando das bênçãos de um homem rico. Por outro lado, José não fez nada. A única coisa que ele fez foi obedecer. Falou de um sonho que teve e venderam ele como escravo. Depois foi obediente, firme na palavra e foi acusado de estupro, tentativa de estupro. Parecia até que Deus ia abençoá-lo, mas aí vem o diabo e passa uma rasteira nele. Então ele vai parar numa prisão. Ele poderia até pensar assim: poxa, quanto mais eu obedeço a Deus, mais o pior fica a situação. Pior fica, melhor dizendo, a situação. Como um dito popular: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. É um dito popular, tá? Não está na Bíblia não. Sabe o que diz a palavra? Preste atenção no que eu vou te dizer. Alguns vão falar glória a Deus, outros ai, ai, ai. A palavra diz assim, Malaquias 3:3. Ele se assentará como refinador e purificador da prata. O pastor Hamilton já pregou sobre isso. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim passarão a apresentar perante Yahvé ofertas com justiça. Salmo 66:10. Pois tu, ó Deus, me puseste à prova, purificaste-nos como se purifica a prata. Isaías 48:10. Eis que eu mesmo te refinei, todavia não com a prata, como a prata, todavia te provei na fornalha da aflição. Nem amém, nem ai, 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 mas você entendeu. Em outras palavras, Deus está falando para mim e para você: eu vim para refinar a igreja, para purificar o meu povo. Por isso que Jesus falou: nesse mundo você vai ter aflição.
Se você pensa que vai passar sem aflição, esqueça. Terá aflição. Eu te refinei com fogo refinador. Diga para o seu irmão assim: ser refinado não é muito gostoso. José estava sendo refinado, para que se cumprisse uma grande promessa na vida dele. Haja fogo para você, hein, Ney? Existem dois grupos de pessoas na igreja durante este refino. O primeiro grupo, durante esse refino, é aquele que vai se ofender, que vai se magoar. O que adianta servir a Deus? Obedecemos a palavra, fomos no culto, servimos no louvor, na escolinha, no diaconato, no ministério, mas nós estamos passando cada dia por mais aperto, por mais dificuldade. Parece que nada rompe, parece que as portas não se abrem. O que adianta servir a Deus? Então eles olham para os ímpios, olham para a multidão, olham para as pessoas que não conhecem a Deus e vê eles prosperando cada vez mais. Vê que eles estão se divertindo cada vez mais. Vê que eles estão viajando cada vez mais. Vê que eles estão rindo de nós. E zombando da nossa fé. Já viu isso, Maria? Então, essas pessoas desse primeiro grupo, o que adianta servir a Deus? Nós estamos indo de uma prova em outra. E quanto mais nós oramos, pior fica. Esse primeiro grupo, querido, é o grupo da ofensa, crítica e murmuração. Lembra da parábola do semeador? Lembra o que Jesus ensinou? Quando ele fala das sementes, ele fala que uma semente caiu, mas o sol aquecido veio e ela não frutificou porque não tinha raiz. Então, quando vem a prova, a dificuldade, o calor, o sol escaldante, como não tem raiz, a pessoa não frutifica e acha que nada vai dar certo porque elas não prosperam, porque são os outros que prosperam, são os outros que crescem, enfim. O comportamento e as palavras dessas pessoas, elas se tornam uma afronta para Deus. O segundo grupo é diferente. O segundo grupo é um grupo que teme a Deus. O segundo grupo é um grupo que não recebe ofensa. É um grupo que guarda o coração. É um grupo que fica na palavra e medita na palavra, e tudo que sai da sua boca é a palavra de Deus. Eles mantêm um foco na fidelidade de Deus, eles mantêm firme no temor de Deus, e eles mantêm se alimentando da palavra e da fidelidade de Deus. Repita comigo: fidelidade de Deus. Esse grupo sabe que Deus é fiel e vai cumprir as suas promessas. Mais ou menos assim, Abraão. Deus falou: vai 3 dias de caminhada, sobe no monte e sacrifica Isaac. E Deus não falou mais nada. Agora, durante 3 dias, ele está caminhando, e talvez na mente dele, será que foi Deus que falou mesmo? Mas ele sabia que Isaac era o filho da promessa. E tudo que Abraão fazia era se alimentar da fidelidade de Deus. Porque nem da palavra de Deus agora dava para ele se alimentar. Porque a palavra era sacrifica. Então ele se alimentava da fidelidade de Deus. Sabe, Maria, quando tudo parece que vai dar errado, que parece que a palavra nem nos conforta mais, é a fidelidade que vai confortar. Porque você sabe que Deus vai cumprir essa promessa. Agora José está na prisão. Imagina o que o diabo soprou na mente dele, no ouvido dele. Imagina como estava a sua alma, imagina como estavam os seus sentimentos. Imagina como que estavam as suas emoções. Talvez passava pela sua cabeça: tudo que eu fiz foi obedecer, e agora os meus irmãos que são maus estão desfrutando o melhor da casa do meu pai e da herança dele. E ele estava numa prisão terrível, horrível, por 2 anos. Ou seja, 2 anos é bastante tempo para pensar no lugar daquele. Deixa eu fazer um parênteses aqui. A liberdade de José foi privada, mas não a liberdade de dar uma resposta correta. E ele tomou uma decisão: não vou ficar ofendido com isso. Não vou ficar rancoroso com isso. Não vou ficar amargurado com isso. Não vou ficar triste com isso. Não vou me abater com isso, porque eu estou acima das circunstâncias. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor te chamou para viver, Augusto, para viver acima das circunstâncias. Essa circunstância está terrível, mas o Senhor te chamou para viver acima das circunstâncias. Ah, você não entendeu? Viver acima das circunstâncias.
Apesar de tudo que José passou, ele tomou uma decisão: não vou me ofender. José poderia ter aceitado os pensamentos contrários. Como assim? E se meus irmãos não existissem? E se meus irmãos não estivessem lá? E se eu não tivesse ido até os meus irmãos? E se eu não tivesse contado o meu sonho? Querido, eu vejo isso todo dia. Pessoas reclamando assim todo dia. Se meu pai tivesse me colocado numa escola pública, minha educação seria melhor. Se meus pais tivessem cuidado melhor da família, eu não passaria por esses problemas. Se o pastor tivesse reconhecido os meus dons, o meu chamado, a sabedoria de Deus que está na minha vida, eu não estaria abatido dessa forma. Se o pastor tivesse me dado uma oportunidade, quem dá a oportunidade é Deus, não sou eu. Eu sou só o gerente aqui, o dono é Ele. Quantas vezes nós vemos pessoas reclamando? Já viu pessoas assim, queridos? Deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém, repita comigo, ninguém. Não existe homem na face da terra. Não existe mulher na face da terra. Não existe criança na face da terra. E não existe diabo em lugar nenhum que pode tirar você do lugar onde Deus quer te colocar. Só você mesmo pode te tirar de lá. Os irmãos de José disseram assim, Gênesis 37, 20. Agora venham, vamos matá-lo e lançá-lo em algum poço, e nós diremos, algum animal selvagem o devorou. Veremos o que será dos sonhos dele agora. Em outras palavras, ele tem um ministério para governar sobre nós, vamos matar ele, vamos ver como que ele vai fazer para governar. Vamos ver se ele vai conseguir governar. Mas eles não conseguiram. Ninguém pode destruir o chamado de Deus na sua vida. O único que pode destruir é você mesmo. Exemplo, os filhos de Israel. Eles foram chamados para entrar numa terra prometida. E quando nós ensinamos sobre honra, nós falamos bastante sobre isso aqui. Mas eles tinham um padrão de comportamento. Lembra que eu falei de padrão de comportamento? Lembra os ensinos que eu trouxe aqui sobre padrão de comportamento? Eles tinham um padrão de comportamento. O padrão de comportamento deles não era honra. O padrão de comportamento dele era murmuração e crítica. Então tudo que Deus fazia, murmurava. Tudo que acontecia, eles criticavam. Não tinha honra. Tinha crítica e murmuração. Então, é como se ele estivesse dizendo para Deus assim: Deus, eu não gosto do jeito que o Senhor age, faz as coisas. Não gosto do jeito que o Senhor age. Se fosse eu faria diferente. Deus, acho que o Senhor está ultrapassado. O que o Senhor está fazendo na minha vida, o que o Senhor está fazendo no nosso meio, está errado. Se fosse eu, Deus, o Senhor ia abençoar. Isso é rebelião. Isso é falta de temor ao Senhor. E por causa disso, por causa deles mesmos, toda aquela geração não entrou na promessa de Deus. E nós nunca vimos em nenhum lugar da Bíblia mencionando que José reclamou uma única vez. Igreja, preste atenção, por favor. Deus está nos chamando a um lugar de maturidade espiritual. Está na hora de parar com as meninices. Está na hora de parar com as infantilidades. Deus está nos chamando a um lugar de maturidade. Paulo disse, sabe o que? Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Se você quer viver em Cristo, você vai ser perseguido. E a perseguição virá por causa do quê? Por causa da palavra de Deus que está em você. Quer um exemplo? Moisés vai a Faraó entregar o quê? A palavra de Deus. Deixa o meu povo ir. E o que Faraó faz? Esse povo está ocioso. Aumenta o trabalho deles. E o povo viu isso e falou: Moisés, sua pregação está nos atrapalhando. Meu Deus. Qualquer semelhança com hoje não é mera coincidência. Que tudo que é, já foi. Quando nós temos uma decisão de andar com Deus, as lutas vão se intensificar, querido. Sabe por quê? Porque nós andamos na contramão do mundo. O fluxo do mundo é para cá, mas o fluxo do reino de Deus é para cá. É o contrário. Por isso, nós vamos sempre encontrar resistência e oposição. Mas a forma como nós tratamos a resistência e a oposição é o que vai determinar o nosso futuro. Se vamos morrer na prisão ou se vamos entrar para governar. Porque Deus promete que tudo vai passar, desde que eu não
e ofenda. E vocês sabem o que eu disse semana passada sobre isso. Então Deus traz o maior teste, a maior prova para a vida de José no final. Deus reserva a maior prova para José no final. Deixa eu dizer algo aqui. Sabe qual é o momento que você vai ter o maior ataque e confronto? Quando a sua colheita estiver bem próxima. Diz a palavra, Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se não desfalecermos. Há um C aqui para a colheita. Um C é uma condição, não desfalecer. Ou seja, precisamos perseverar em obediência, até que se cumpra a colheita. Mas Deus traz o maior teste no final para José. Então Deus traz a José 2 homens. E eu ministrei aqui sobre esses sonhos do copeiro e do padeiro-chefe há uns tempos atrás, mais de ano atrás. Se eu não estiver enganado, eu ministrei lá nos pastores também. Deus traz 2 homens a José, o copeiro e o padeiro de Faraó. E esses 2 homens precisam ser ministrados. E se José tivesse ofendido, ele faria como muitos na igreja hoje, cada um com os seus problemas. Você tem os seus, eu tenho os meus. Te vira com os seus, eu me viro com os meus. Não traga para mim os seus problemas. Não é isso que Deus preparou. Cada um com os seus problemas. Vai orar. Não sou eu que tenho que orar com você. Vai orar. Te vira. Problema seu. Vai ler Bíblia. Vai passar tempo com Deus. Cada um com os seus problemas. Mas qual foi o maior teste dele? Você acha, para e pensa. Você acha que José podia anunciar a estes 2 homens a fidelidade de Deus, quando na verdade, nos últimos 12 anos, ele não viu nem sinal dessa fidelidade? Nos últimos 12 anos, ele não viu nem sinal dessa fidelidade. E você acha que ele poderia anunciar essa fidelidade, mesmo sofrendo tudo que ele sofreu durante 12 anos? 12 anos atrás, teve um sonho do céu, mas não viu nada se cumprir. Ao contrário, foi escravo, foi preso, foi acusado de tentativa de estupro. E o que eles queriam não era matar José, eles queriam deixar José sofrendo, apodrecendo naquela prisão. José poderia anunciar a fidelidade de Deus a esses homens, quando cada vez que obedeceu a Deus, a sua situação ficou pior. Cada vez que ele obedeceu a Deus, parece que o sonho não aconteceria. Se ele fosse como muitos crentes no dia de hoje, com certeza ele não anunciaria a fidelidade de Deus. Com certeza ele não teria ministrado. E se não tivesse ministrado, ele não teria saído da prisão. Ele só saiu da prisão porque ele ministrou. Irmãos, isso é muito forte. Eu estou trazendo um alimento um pouco mais sólido hoje. A semana que vem vai ser mais sólido ainda. Mas José não se ofendeu, nem com Deus e nem com seus irmãos. Por isso ele pôde ministrar a essas pessoas. Se José tivesse escolhido ficar ofendidinho, magoadinho, rancorosinho, seja com Deus ou seja com seus irmãos, ele teria falado assim: quando eu sair daqui, eu vou matar esses irmãos safados. Eu vou matar. Sabe o que eu vejo aqui? Se José tivesse matado seus irmãos, 10 tribos de Israel teriam desaparecido. Inclusive a tribo de Judá, da onde veio Davi e Jesus. Mas José não se ofendeu e ministrou tanto o copeiro como o padeiro. O copeiro é restituído carne. O padeiro perdeu a sua cabeça. Depois disso, Faraó tem um sonho. Segura as pontas aí, mais 10 minutos. Faraó teve um sonho. E o copeiro diz: olha, tem um camarada lá na cadeia. Esse cara revela sonho. Deus usou muito a vida dele e ele revela sonho. Então José é trazido perante Faraó.
e revela o sonho de Faraó. E o que Faraó faz? Coloca ele como segundo, o número 2 de todo o Egito. E agora a fome domina a terra. E quem vem ao Egito? Os irmãos de José. E o que José faz? Mata eles? José os abençoa. Diz a palavra, Gênesis 45, 4 e 5. Então José disse a seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram. E esclareceu: eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis, por me ter vendido para cá, porque foi para preservar as vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Em momento algum José falou assim: vocês me enviaram para cá como escravo. Ele falou: não, foi Deus que me enviou para cá, para preservar a vida de vocês, para preservar a nossa família, para preservar o nosso povo, para preservar a geração do Messias. Se José tivesse se ofendido, ele poderia ter matado seus irmãos, porque ele tinha poder para isso. Mas ao contrário disso, ele usou o poder para perdoar, servir e abençoar. Repita comigo assim: isto é mansidão. Durante aqueles 12 anos, Deus estava desenvolvendo no caráter de José. Deus estava trabalhando no caráter de José. O quê? Uma condição de fortalecimento para que ele pudesse ser capacitado para entrar no lugar de liderança que Deus tinha para ele. Eu não sei o que está passando com você, meu irmão. Eu não sei o que está passando com você, minha irmã. Mas eu sei de uma coisa: nem perseguições pode tirar o que Deus tem para você. E nem ofensas você pode receber na sua vida. Como nós temos ensinado aqui há 10 anos, nós precisamos encontrar um lugar onde tenhamos um coração inofendido. Não permita que a ofensa entre no seu coração. Recuse a isca de Satanás. Porque Deus está trabalhando no seu caráter e te preparando para cumprir um grande propósito. Olha nos olhos do seu irmão e diga: não pegue a isca. Fique em pé comigo, eu vou encerrar aqui. Eu quero chamar a equipe de louvor para ministrarmos um cântico, mas eu vou encerrar, preste atenção ainda. Respondendo a pergunta que eu fiz, em que eu disse: quero ver na vida de José. A pergunta foi: você tem direito de ficar ofendido se for maltratado? Tem direito, Augusto? Tem direito, Ricardo? Tem direito, Edson? Você tem direito de ficar magoadinho, ofendidinho se for maltratado? Ouça, depende de qual grupo dentro da igreja você faz parte. Se você faz parte dos lamuriadores, você tem todo o direito de se justificar. Querido, quem justifica não quer mudança. Mas se você entregou verdadeiramente sua vida a Jesus, e quer viver na presença dEle, e quer que se cumpra as promessas de Deus na sua vida, então você não tem mais direito de se ofender. Então você não tem mais direito de se magoar. Não pegue a isca do cão. A semana que vem nós continuaremos um pouco mais sólido. A ofensa, quando recebemos mágoa e ofensa no coração, é a isca do diabo que nós mordemos para nos prender e destruir. Quantos ministérios destruídos? Quantos chamados tão abençoados destruídos? Quantas famílias destruídas? Quantos irmãos preciosos se perderam?
Feche os teus olhos, vamos adorar a Deus por um instante. E depois o pastor Hamilton vai estar orando sobre essa palavra. E terça que vem nós continuamos.